Olá pessoal, começando mais um Flipcast e o tema de hoje é planejamento de ano novo. Quando é a hora certa de começar? Lembrando que já estamos na segunda temporada e nessa segunda temporada o Flipcast traz entrevistados. Nesta temporada já falamos sobre energia solar e a crise hídrica com os engenheiros da Proinst Energia, sobre LGPD com a equipe de advogados Nezelo e Daiello, e no último episódio, quem esteve com a gente foi a equipe da Morama Branding, apresentando a sua pesquisa Marcas e Relevância, um olhar sobre o consumidor do Vale do Taquari. Você já deve ter notado, hoje quem apresenta o programa sou eu, o Tonho. O Felipe está de férias, fez uma pausa estratégica na correria de fim de ano, mas já estará de volta por aqui. Além de mim, quem está com a gente hoje é a Bárbara. E aí, Bárbara, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Onde a gente encontra o Flipcast, Bárbara? Quem quiser acompanhar mais sobre esse episódio que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, ou também saber o que a gente já falou nos outros episódios, é só acessar o nosso site flipestrategia.com.br e também procurar a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. A gente está em todas as plataformas. Legal, quem quiser interagir com a gente, quem quiser trazer a sua opinião, dar pitacos, fazer questionamentos e também solicitar, por que não, assuntos para os próximos episódios, basta entrar em contato com a gente pelo @flipestrategia, Instagram e Facebook também. Planejamento de ano novo. Quando é a hora certa de começar? Quem está com a gente hoje também é o Guilherme Rode, do Movimento Estratégico, mas quem vai dizer exatamente como isso funciona e como surgiu essa ideia é o próprio Guilherme. E aí, Guilherme, tudo bem? Bem-vindo ao Flipcast. E aí, Tonho, tudo bem? Tudo certo por aqui, sim. Bárbara, é um prazer aí estar com vocês, participando desse Flipcast, né? Esse assunto é um assunto que ao longo dos meus 8 anos aí de consultoria, a gente ouve bastante, né, o pessoal falar. Aí, novembro, dezembro, começar a pensar e planejar o próximo ano, né? E tu sabe que lá no início, quando eu comecei meu trabalho na consultoria, lá em 2012, eu ouvia muito isso. Hoje em dia, já é uma coisa que eu já não estou mais ouvindo tanto, o pessoal pensar só no planejamento no final do ano. O pessoal está começando a ter os empresários estão começando a ter uma cultura de planejar durante o ano também as execuções do mesmo, né? Então eles não estão deixando para o final do próximo ano o planejamento, né? Então essa é uma parte que está bastante em discussão no momento, o pessoal que elabora estratégia para as empresas, de sim planejar o próximo ano, porém esse planejamento ele deve ser feito continuamente, né? Continuamente tu tem que rever as estratégias, rever os caminhos, né? Não adianta só no final do ano tu planejar e querer executar tudo conforme tu planejou, né? Porque o mercado ele muda constantemente. As ações que tu planejou, elas vão gerar reações, né? E em cima dessas reações, tu tem que rever o teu planejamento muitas vezes. Então, não é o planejamento não pode ser estático, mas sim, a gente pode planejar no final do ano, para o próximo ano, tudo, rever as ações, os pontos importantes e fatores críticos, né, de sucesso do negócio, para ser mais assertivo e ter um norte, né, para seguir a partir do próximo ano. Legal, Gui. 8 anos de história com o movimento estratégico, com consultoria de gestão, né? Perfeito. A gente sente justamente esse movimento que tu comentou, da preocupação dos empresários já de tentarem planejar melhor o seu negócio, de pensarem em resolver e antecipar situações, né, e não apenas agir a partir de que elas aconteçam, né, e a gente acha isso muito saudável. Eu tenho certeza que na tua época de faculdade, tu estudou o plano de negócios, né, com aquele calhamaço de páginas, e justamente como tu disse, hoje a gente está em constante revisão e constante ajuste de ações, né? Como tu vê essa adaptação, que eu acho que a questão da internet e dessa instantaneidade de comunicações todas, né? Como tu vê essa transição lá do plano de negócios tradicional para hoje, com toda essa volatilidade que a gente tem? Perfeito, Tony.
Então, a metodologia do movimento estratégico, ela surgiu, inclusive, por causa desta questão do plano de negócio estar um pouco ultrapassado, vamos dizer assim. O plano de negócio não é que ele não é uma metodologia boa. Sim, é uma metodologia boa, é legal fazer um plano de negócio, só que os moldes que se trabalhava antigamente, eles estão um pouco defasados devido às mudanças, né, de comportamento do consumidor, a questão as próprias mídias digitais, enfim, o marketing mudou muito também, né? A questão dos canais de marketing de utilização, antigamente se utilizava muito alguns canais que hoje já estão um pouco mais né, deixados de lado, não estão mais surtindo tanto efeito. Enfim, então o mercado mudou muito e em cima detectando isso, a gente criou um movimento estratégico, que é uma metodologia de fazer planejamento e também gerenciar a execução desse planejamento, o que é muito importante, né? Porque não adianta nada a gente planejar, né, as estratégias e não ter o movimento. E não adianta também a gente ter o movimento e não ter as estratégias. Então, esse planejamento ele tem que vir acompanhado de uma metodologia que vá acompanhar a execução, né, do plano. Então, é dali que surgiu o movimento estratégico. Então, em cima disso, a gente vem trabalhando bem forte aí com os empresários, né? A gente vem focando bastante nessa parte de planejar um período, né? Tendo um início, né? Um meio e um fim, né? Um início onde a gente faz toda uma análise, né, do negócio, da empresa, onde ela está inserida, fazendo análise dos ambientes, né? E uma parte de estruturação, de plano de ação, de metas, objetivos a serem alcançados. Então tem todo um caminho que precisa ser planejado, né, estruturado, e para daí sim depois ir para uma terceira etapa, que é executar. Então a execução, ela tem que ser dentro de uma metodologia também, não adianta a gente só executar, vou botar em prática aqui esse plano de ação, mas tem que ter uma metodologia de acompanhamento para saber o que está dando certo, o que não está dando, né? Quais são, a gente está atingindo os objetivos que a gente se propôs a atingir com esse caminho, com esse plano de ação? Sim ou não? Se sim, onde a gente está acertando para a gente potencializar ainda mais o que a gente está acertando para aumentar ainda mais os resultados, né? Para colocar energia naquilo que realmente está dando resultado para atingir e levar a empresa para o objetivo que a gente tem, né? E Gui, uma pergunta para ti. Aqui, como é que é a atuação do movimento aqui no Vale do Taquari? Vocês já atendem empresas fora da região ou até fora do estado, né? E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque o nosso último Flipcast, o anterior a este teu aqui, foi uma gravação com o pessoal da Morama Branding, e eles desenvolveram uma pesquisa sobre o que o consumidor quer, o que o consumidor espera das marcas aqui no Vale do Taquari. Então, quem não ouviu, né, por favor, a gente dá uma pausa aqui, volta lá, porque vale muito a pena, e aí depois vem conferir as dicas aqui para aplicar o que o Gui vai falar hoje. Mas são conceitos que têm surgido muito forte aqui na região. Cada vez mais as empresas têm se dedicado a olhar para o consumidor de uma forma construtiva mesmo, né? Então, quando a gente fala de planejamento e tudo mais, o olhar do consumidor é bem fundamental. Então, como é que é a atuação de vocês aqui na região? Como é que tu vê esse lado do comportamento? Dentro da metodologia do movimento estratégico, tem uma das análises que a gente faz que se chama caminho do cliente. Essa aí essa é uma das análises que eu mais gosto de fazer, porque eu vejo que ela oportuniza para o empresário enxergar muitas ideias e oportunidades que que os empresários não enxergam no dia a dia deles, porque eles vão parar para refletir qual é o caminho que o cliente dele percorre até a compra do produto, até a tomada de decisão, né? E qual é o caminho que ele percorre após isso também, para ver como ter um feedback, como vender um segundo produto para o cliente. Então a gente consegue, dentro dessa análise do caminho do cliente, a gente consegue enxergar exatamente isso. O comportamento do nosso consumidor, o comportamento da nossa persona, de quem a gente quer atingir, né? E eu enxergo que
cada vez mais os negócios precisam estar voltados aos clientes, né? Hoje mesmo a gente estava planejando a expansão de um cliente meu, que a gente vai abrir uma loja nova e a gente estava definindo o layout da loja, né? E o cliente, e esse meu cliente, ele participou da primeira imersão do movimento estratégico e ele veio com uma ideia que eu achei sensacional. Ele me falou que ele tirou essa ideia justamente da análise que a gente fez do caminho do cliente. Ele falou: Gui, eu vou montar, eu tô pensando em a gente montar o layout da loja focado no caminho do cliente. Deu, como assim? Vamos fazer o seguinte, Gui. O cliente, ele vem aqui em diversos momentos distintos da necessidade dele, né? No caso, uma loja de material de construção. Então, ele vem aqui para botar a parte de entrada de luz, entrada de água. Ele vem aqui depois, num outro momento, que ele vai fazer a parte da estrutura, das vigas, né? Ele vem aqui depois para botar o piso, ele vem para botar os acabamentos, ele vem no momento de colocar o telhado. Então, eu tô pensando na gente construir um layout de loja focado nas etapas do cliente. Então, a gente vai colocar os produtos dispostos de acordo com cada etapa. Por quê? Porque o nosso vendedor vai entrar na loja, o nosso vendedor, quando atender esse cliente, ele já vai estar junto no grupo de produtos da etapa do cliente. Então, ele vai oferecer tudo que tem naquela etapa. Se o cara vier só para comprar o ferro, ele vai precisar, para fazer as vigas, ele vai precisar da caixaria de madeira. Então, a gente vai já ter a madeira junto ali para ele ver e o nosso vendedor já vai estar orientado. Se ele está comprando ferro, provavelmente é para esse momento aqui, ou se é para outro, ele já vai estar com os produtos ao redor. Então, eu fico muito feliz com esse feedback aí, porque a gente nota daí que o pessoal está focado realmente, os empresários estão focados em entender como é o comportamento do consumidor, como é o caminho que o cliente percorre para comprar, como é o caminho que ele toma a decisão, quais são os pontos importantes realmente que vão fazer ele faturar mais, né? Conseguir ter mais rentabilidade e resolver o problema do cliente dele de uma forma mais completa. É a famosa jornada do cliente que a gente tanto fala na Flip também, né? Perfeito, perfeito. A gente já está aqui no meio da nossa palestra aqui, mas eu preciso voltar para o roteiro. Olha só, planejamento de ano novo. Quando é a hora certa de começar? Por que a gente fala disso? Justamente porque a gente está chegando no fim do ano e a gente é bombardeado com ideias de Black Friday, de Natal, e o planejamento às vezes vai ficando de lado, né? E quando a gente deve começar isso mesmo, né? Esse é o assunto do Flipcast de hoje, e justamente a gente já iniciou aí com os passos do movimento, mas justamente a gente quer entender melhor como tudo isso funciona. O movimento estratégico, então, é uma metodologia, e a gente gostaria de entender, Gui, como tu elaborou ela e a partir de quais gatilhos tu sentiu no mercado que te fizeram pensar assim, poxa, eu vou criar uma metodologia mesmo para fazer um passo a passo para o empreendedor, né? Para que ele consiga, como tu comentou do teu cliente, ele de fato ele conseguiu aplicar exatamente o que tu passou para ele e conseguiu de fato criar um raciocínio para ele primeiro e depois criar um raciocínio para o consumidor dele dentro da loja, né? Então acredito que esse é o sucesso da metodologia, né? E conta pra gente como ela surgiu na tua ideia. Primeiro, falando um pouquinho, então, sobre a parte do planejamento ali do ano novo, né, do final de ano, a própria palavra planejamento, né, se refere a planejar, né, a gente conseguir planejar é pensar o futuro, né, prever o que deve ser feito no futuro. Então, a gente planejar o que vai fazer para o Natal ou para o Ano Novo. Gente, nós estamos já em novembro, então, para a gente planejar dezembro agora, né, no meu ponto de vista, já é um pouco em cima. A gente já estaria atrasado. Então, eu penso que a gente tem que partir de um princípio um pouquinho maior, sabe? Um plano de marketing, ou um planejamento estratégico da empresa, ele tem que ser feito já muito anterior. A gente tem que definir primeiro os objetivos, onde a gente quer chegar para definir quais são as ações que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, quanto a gente vai investir
Então não adianta a gente agora querer sair correndo para planejar. Agora a gente vai quase que executar, né, o plano, porque tem que se preparar para as compras, né, para fazer estoque, para definir portfólio, o que vai trabalhar mais forte né, nesse Natal. O comércio ele já deve estar com as lojas já praticamente prontas, né, para atender o Natal. Então tem que ter um planejamento um pouco maior do que só uma data, né? A gente tem Certo. que, digamos assim, hoje começar a planejar onde a gente quer chegar no final de 2022, entendeu? A gente tem que já hoje fazer todo esse planejamento para chegar no final de 2022. Antigamente se fazia planejamento para 5 anos. Eu não monto mais isso porque eu não acredito nisso. Os negócios mudam tão rápido, de forma tão constante, que eu vejo um prazo assim de planejar no máximo assim, ó, de 1 a 1 ano e meio para frente. Então a Com certeza. gente agora no segundo semestre estar planejando onde a gente quer chegar no final de 2022. Acho bem legal e saudável fazer dessa forma, né, o planejamento. Então o movimento estratégico, agora entrando um pouco nessa parte do movimento estratégico focado nessa parte do planejamento, então, né, a gente pensou quais os gatilhos, o que nos despertou desenvolver o movimento estratégico. Justamente a questão de que as metodologias existentes no mercado, elas são muito soltas, vamos dizer assim. A gente tem as 5 forças de Porter, que a gente pode, né, tentar desenvolver e pesquisar e analisar o nosso negócio. A gente pode fazer um mapeamento da persona para identificar nosso cliente. Tem várias metodologias soltas, né? Tem o plano de negócio em si, que faz uma análise financeira, e daí tu faz todo um descritivo de como vai funcionar o teu negócio, toda a parte comercial, que tu consegue também, né, fazer uma avaliação, mas eu nunca não tinha ainda visto nada de uma forma mais completa, onde tu consiga, assim, parar para analisar a tua persona, parar para analisar as 5 forças de Porter, fatores críticos de sucesso do negócio, né, entender como o cliente pensa e compra, né, através do caminho do cliente. Então eu pensei, cara, dentro de tudo que eu já vivi, né, já atendi mais, isso na época, há 3 anos atrás, atendi mais de 130, 140 empresas, e eu tenho condições de desenvolver uma metodologia própria, que ela vai abranger muito mais e vai dar muito mais qualidade pro meu cliente, né? Para ele conseguir enxergar muito mais oportunidades do que apenas fazendo uma análise de mapeamento de persona, ou só uma jornada de cliente, ou caminho do cliente, ou só fazer análise das 5 forças de Porter. Então, em cima disso, eu comecei a desenhar a metodologia do movimento estratégico. Já fazem 3 anos que eu venho aperfeiçoando ela, e hoje sim eu me sinto bem seguro, né, de fazer as imersões, né, me sinto bem tranquilo, porque eu vi que a metodologia foi muito assertiva, ela vem trazendo grandes resultados para os meus clientes, e ela está bem mais completa do que lá no início, né? Mas eu Claro, tenho sempre. certeza de que hoje ela não é igual do que ela vai ser daqui 1, 2 anos. Eu estou sempre aperfeiçoando. O que tem de novo eu vou incrementando, eu vou melhorando, a gente vai sempre adaptando de acordo com o que o mercado está nos sinalizando, né? Que está dando mais resultado. A gente sente isso em paralelo com a própria Flip, né? A gente fechou agora em março 5 anos, e uma das resoluções de 5 anos era justamente criar um canal onde a gente disponibilizasse conteúdos para preparar melhor o empresário, seja ele cliente ou não, né? E aí surgiu o Flipcast, né? Aproveitando todo esse crescimento que o podcast teve no Brasil, a gente pensou, poxa, por que não ter um conteúdo desses aqui no Vale do Taquari, trazendo profissionais para conversar. Falamos de LGPD, né, que é um assunto que daqui a pouco já vai estar quase com um nível de urgência nas empresas, né? A ideia também de falar de planejamento num mês como esse, que, como tu disse, já é momento de praticamente trocar o pneu com o carro andando agora, né? E o ideal seria a gente, de fato, estar pensando já em 22, e como a rotina ofusca o foco, né? Tira o foco do empresário. A rotina, às vezes a gente é tomado pelas urgências do dia e a gente acaba perdendo o foco, perdendo aquela visão que se tinha
no momento que se planejou algo, em ter metas, em seguir um plano, aí alguém ficou doente, faltou matéria-prima, atrasou uma peça, e aí foi tudo por água abaixo, né? É difícil fazer com que esse tipo de probleminha na rotina tire o foco, né, da gente. Então, eu acho que o nosso trabalho de trabalhar com planejamento, de mostrar para o cliente que ele precisa pensar mais no negócio dele, que a hora dele vale mais quando ele está pensando no negócio do que quando ele está executando uma tarefa simples. Perfeito. Isso é quase que uma terapia de gestão, né? Que a gente acaba fazendo, né? Mas falando sobre planejamento, meta e resultado, eu queria saber de ti se existe alguma fórmula para iniciar um planejamento de ano novo. Como tu comentou que o ideal agora não se pensa mais em planejamento de 5 anos, né? Mas de, por exemplo, 12, 18 meses. Existe alguma fórmula, um passo a passo para a gente fazer esse planejamento? Perfeito, existe sim, Tonho, com certeza. E não é que agora é tarde para te planejar o final do ano. Sim. O final do ano é tarde de planejar agora. Agora, o novo ano não é tarde, não, né? Então, a gente tem, então, novembro aí, dezembro, para estar planejando, para daí sim, em janeiro, começar com um novo planejamento, né? Para ser executado todo em 2023. Então, esse sim é um momento bem adequado para a gente conseguir fazer o planejamento do próximo ano. E o passo a passo existe sim, e eu vou até passar, vou falar para vocês aí a metodologia, qual é o passo a passo da metodologia, né? Legal. Vamos entregar, Olha né, aí, olha aí. a metodologia para o pessoal, porque esse é o passo a passo que eu acredito de planejamento, tá? Então, como funciona então um planejamento? Tu quer planejar o próximo ano? Vamos lá. Então, o primeiro passo que tu tem que ter, né, e fazer é fazer uma análise do ambiente que a tua empresa está inserida, tá? Então, existem, dentro do movimento estratégico, são 5 análises que a gente faz. A primeira delas é o mapeamento da persona. É a gente conseguir entender, né, qual é o nosso cliente ideal, qual é o nosso foco de cliente que a gente quer ser mais assertivo com ele, entender como ele pensa, quais são as características desse cliente, né? Se ele é uma pessoa física, pessoa jurídica, o perfil de idade ou o perfil de tamanho de empresa, onde ele está localizado, o que esse cliente costuma ouvir, falar, quais são os canais para mim chegar até esse cliente. Enfim, é toda uma análise em cima de uma ferramenta que a gente tem de mapeamento da persona. Depois disso, a gente faz uma análise do caminho do cliente, qual o caminho que o cliente percorre, aquilo que eu estava falando no início do Flipcast, né? E esse caminho tem que ser bem pensado, se colocar no lugar do cliente e sim descrever todo o passo a passo que ele faz, né? Etapa por etapa que ele vai tomando de decisão, né? Até comprar o produto e também depois, né? O feedback, o pós-venda, vamos dizer assim, como acontece também, né? E em cima de cada etapa descrever, né, quais são os diferenciais que a gente pode estar criando, quais são os pontos mais críticos, assim, de cada etapa, que a gente tem que estar se preocupando para, sim, enxergar oportunidades dentro dessa análise também. Depois, a terceira análise que a gente faz são a análise da concorrência, que a gente fala, né? A gente tem que analisar quem são os nossos concorrentes e como eles atuam dentro de cada departamento, né? Departamento financeiro, comercial, departamento logístico, qualidade, produção, enfim, de acordo com cada segmento, né, que a tua empresa, de cada empresa, a gente avalia os departamentos que são mais importantes, né? Vamos dizer assim, a parte comercial de um negócio, né? Essa parte comercial de um negócio, ela tem uma equipe que é representante comercial, ela possui distribuidores, possui vendedor próprio. Então a gente tem que analisar nosso concorrente, como é o comercial dele, se ele está como ele está organizado, para também a gente conseguir identificar melhorias que a gente pode estar implementando, né? É uma boa maneira de identificar oportunidades analisando o concorrente. Depois disso, a gente faz uma análise que se chama fatores críticos de sucesso. Para mim, ela é uma das mais importantes, tá? Porque é uma análise onde a gente identifica processos, etapas, atividades, né, que são as principais para a gente ter sucesso. Então, a gente tem que descrever pelo menos
5 fatores que são críticos do nosso sucesso. Que precisa funcionar para o negócio continuar dando certo. Os 5 principais pontos, entendeu? Um representante comercial, né? Representante comercial, um fator crítico de sucesso dele é a equipe comercial, né? Equipe comercial, como ela está desenhada, o atendimento ao cliente. Então, a gente tem que descrever esse fator crítico e avaliar como os nossos concorrentes trabalham esses fatores críticos e como a gente trabalha também. Então, em cima dessa análise e avaliando nossos concorrentes, como a gente trabalha, a gente identifica muita oportunidade. Porque daí a gente já fez o caminho do cliente, a gente já parou para pensar como o nosso cliente pensa e analisa para comprar o produto, logo depois ele faz essa análise de fator crítico de sucesso e junto o nosso cérebro já consegue conectar o que o nosso concorrente faz, o que o nosso cliente espera e o que a gente está entregando. E ali já surgem um monte de melhorias também, oportunidades que a gente para a gente colocar em prática, né, e colocar no nosso plano de ação, né? E por fim, a gente faz a quinta análise de mercado, né, que daí é análise de tendência de mercado. O nosso segmento, qual a tendência para os próximos 2, 3 anos, né, e vai ter algum produto substituto, enfim, é uma série de perguntas e questões que a gente tem na metodologia, na ferramenta também. Tem alguns estudiosos aí, alguns estudos que separam essa análise que tu fez em motor 1 e 2, né? Motor 1 é o que mantém a empresa rodando, motor 2 é o que está ligado no que vem ali na frente. Boa, legal, ótimo. Bem show também essa ideia. E isso é importante, a gente olhar para frente, porque dentro do que a gente vai executar no ano que vem, tem que ter alguma coisa linkada com o futuro para daqui a 2, 3 anos também, né? Com certeza. Não pode ser só para o ano, né? Então a gente também tem que dar uma olhadinha ali, não digo olhar 10 anos para frente, porque hoje em dia a gente não consegue mais prever 10 anos, então, mas olhar 2, 3 anos para frente, o que pode estar acontecendo para a gente estar já trabalhando no próximo ano isso. Ok. E agora é a hora de definir metas, né? Então a gente começa a definir metas para a empresa, a gente define equipes que vão participar do projeto, né, da execução, a gente define também daí as metas por equipe, né? Então, uma empresa tem 3, 4 departamentos, cada um vai ter as suas metas, né, de acordo com o objetivo que foi traçado, né? Essas metas têm que servir como um trampolim para levar a empresa a alcançar os objetivos. E aí sim vem a parte de executar elas, né? Então, quando a gente começa a executar o plano, daí vamos dizer que agora é início de janeiro, a gente tem que pegar todo o plano de ação, botar em prática ele, né, e seguindo aquele cronograma que a gente planejou, seguir tudo alinhadinho como foi planejado, e durante o período de execução do plano a gente ir avaliando, estamos chegando no resultado ou não. E Gui, uma questão bem importante, assim, o que tu tá falando do movimento estratégico, o pessoal vai poder participar disso aí, quem tá escutando e pensando assim, nossa, mas como é que eu vou aplicar tudo isso? Calma, né? Porque isso aí. tem como entrar em contato contigo, vai poder, daqui a pouco tu vai falar aí para nós se esse ano vai ter mais novidades e tudo mais. Mas, para quem tá no, assim, bom, eu preciso pensar num planejamento e tudo mais, e antes de contar com a próxima data que vai poder te contratar, né, que é algo bem fundamental, tu ter alguém para nortear. Acho que de tudo isso aí que tu falou, análise é muito importante, né, a gente ter essa noção da onde a gente está pisando, daquilo que a gente está fazendo, então a análise é muito importante, e também, a gente trabalhar com essa questão de objetivos, né. Então quem está começando a pensar em planejamento, quem sabe já pode ir aí para tua próxima imersão, já com esses objetivos na mente, né. De forma objetiva seria isso, analisar o cenário, analisar onde a empresa está inserida, definir uma direção para onde quer levar a empresa, né? Definir um objetivo para o próximo final do ano, medir para ver se chegou no objetivo. E um terceiro momento seria montar o plano de ação, tudo que tem que ser feito, né, para chegar nesse objetivo. E um quarto momento, definir todo o cronograma desse plano de ação e como vai executar ele, né? E por fim, medir constantemente daí, né? De forma objetiva é isso, né? Mas quem precisa do norte, né? A gente, muitas vezes, como o Tonho falou, muitos empreendedores acabam ficando tão focados no dia a dia, nos processos, na execução. O que a gente
pode fazer, né? Pode mudar a realidade de 2022 planejando, mas não precisa fazer isso sozinho, né? Dá Perfeito. para a gente levantar essas análises, levantar esses questionamentos, mas não precisa fazer isso sozinho. E o pessoal que quiser aprofundar dessa forma como tu nos explicou, né? Porque às Uhum. vezes a gente tem uma noção do nosso negócio, mas realmente cavocar, né? Escavar aquilo que precisa vir à tona é difícil. Então, Perfeito. como que faz para a gente trazer o movimento estratégico para dentro, assim? É só te ligar? Eu sei que vocês têm as imersões, né? O Isso, movimento aham. funciona pelas imersões ou por assessoria? Como que funciona? Show de bola, Bárbara. Olha só, a gente tem 2 produtos que a gente está trabalhando hoje, né, bem forte, que um deles é o movimento estratégico em loco, né, onde a gente customiza todo esse planejamento, toda essa parte de análise, direcionamento, plano de ação, a gente ajuda o empresário a definir as metas, definir as equipes, a gente ajuda em toda a elaboração desse planejamento do movimento estratégico, que daí é customizado só para a empresa, daí a gente reúne as lideranças, reúne o empresário e constrói todo esse movimento juntos, tá? E a gente tem também a outra maneira de ofertar o nosso serviço, que são as imersões. As imersões, elas funcionam como? A gente pega e coloca no máximo 10 empresas numa sala, né? Daí são os empresários e suas lideranças, e a gente vai passando a metodologia etapa por etapa e ajudando as empresas a construir essas etapas, né? E até vai ter mais uma turma esse ano, né? Dia 19 e 20 de novembro, que Olha a gente aí. Olha, vai então estar fazendo maravilhoso. isso aí, vai estar fazendo a Espero que até a última. divulgação do podcast ainda tenham vagas, né? Porque pode acontecer Ah, que nem tem. a metade das vagas já estão preenchidas, então a gente tem ainda 5 vagas, são 10 empresas, Legal. né? E vai ser a última do ano para planejar. É assim, ó, é uma das melhores datas para a gente planejar o próximo período, né? Outubro e novembro são os melhores momentos, porque daí a gente tem bastante informação do que aconteceu nesse ano e a gente Uhum. pode estar planejando e dá tempo de planejar todo janeiro para frente, né? Vai ser bem bacana essa imersão, tenho certeza. O pessoal que fez a última imersão agora gostou muito e nos indicou muita gente também. A gente está conseguindo tá bastante feliz assim com a resposta do pessoal que a gente está oferecendo a imersão. E essa imersão então vai ser 19 e 20, ela vai ser no Hotel Palace em Estrela, o antigo Polo Arthur, que eles falam, né, o hotel. Sim. E vai ser na sexta-feira, a partir das 18 horas, das 18 às 22, e no sábado pela manhã, das 8 horas até as 13 horas, né? Então, Como tradicional, pessoal, para quem não conseguir anotar tudo aí, vai ter um resumo do conteúdo de hoje no blog da Flip, com todas as informações da imersão, para quem quiser se inscrever, show de bola. os links de contato do Guilherme, também do movimento estratégico, tá? Então, papel e caneta só depois no blog. Boa, boa, boa. E daí pode estar chamando a gente pela página do Instagram também, tá rodando alguns anúncios também ali, que o pessoal talvez vai ter acesso. Então tá bem bacana aí. E a gente também está vindo de um momento muito importante para economia, para o mercado e para as empresas, né? A gente está saindo de uma pandemia assim a passos bem lentinhos, mas já tem uma visão assim um pouquinho mais clara aí do futuro. E esse momento carrega muita expectativa, né? Como é que tu tem sentido isso, assim, dos clientes e até mesmo do mercado? Porque me parece, né, uma opinião pessoal, que todo mundo tá querendo correr atrás do tempo perdido como se o amanhã não existisse. Mas a gente viveu tantos dias sem o amanhã, né, gente? Vai É. dar para planejar o amanhã. Então, vamos planejar. Planejar ainda é uma palavra importante, né? Perfeito, perfeito. O que eu sinto que o mercado ele tá aquecido, né? A gente vê que construção civil tá bombando, o pessoal tá construindo, tá vendendo, o comércio voltou com tudo, os eventos estão voltando também, né? Com tudo, o pessoal o dinheiro tá circulando no mercado, né? Isso a gente nota, e eu noto também que o que a pandemia nos trouxe é uma necessidade ainda maior de planejar, na realidade.
porque houve uma mudança no comportamento de consumo, houve uma mudança na maneira de entregar os produtos. A gente evoluiu e muito com a pandemia. Ela com certeza não foi uma coisa boa que aconteceu, né? Não foi, mas ela trouxe novas maneiras do consumidor comprar, ela trouxe novas demandas, ela modificou e muito o mercado. E isso faz com que as empresas precisam pensar sobre isso e também planejar o próximo ano. Porque, com certeza, o comportamento do consumidor, a maneira de ofertar os produtos e serviços, ela tem que mudar nas empresas, né, do que elas eram, porque senão as empresas vão acabar ficando para trás. A parte digital é muito importante, o trabalho que vocês fazem aí na Flip é importantíssimo para as empresas também, né? Essa parte estratégica no digital e no offline também, mas focar na parte comercial, né, digital. Se eu posso deixar uma dica aí pro pessoal, é essa. Focar em ter um planejamento, né, também para o online, né? Em vender os seus produtos online, em distribuir eles de alguma forma online. Serviços também, né? As indústrias que ainda não estão no online precisam estar no online, porque hoje a tua capacidade e possibilidade de venda a nível nacional é muito fácil e rápida, né? Se tu tiver no online. Se tu tiver no offline, tu vai ter muito mais dificuldades, né? Só no offline. A gente é um pouco suspeito, né? Mas a gente vem falando o ano inteiro sobre isso, assim, que o marketing, a importância da gente enxergar o marketing como um todo, né? Desde o planejamento lá o comportamento do nosso atendimento até o posicionamento digital. Então, ele é uma parte, mas é uma parte bem importante que talvez não, né? Com certeza foi acelerado com a pandemia, né? Com certeza. Muitas pessoas que esperariam para chegar no digital agora não tem mais essa opção, né? Então a gente tem que correr. Eu vejo que isso que a Bárbara fala tem a ver com blocos da empresa, se a gente pode imaginar dessa maneira, que formam a comunicação dela, né? E esses blocos, eles são desde uma frota bem adesivada até o comportamento de uma equipe que se veste bem, que se porta educadamente na frente do cliente. Perfeito. Até o momento que existe uma estratégia de marketing que tenha uma arte bonita, que converse exatamente com a persona que a gente falou tanto aqui, né? E aí, a partir disso, isso tudo faça sentido, esses blocos todos formem, de fato, a marca, que é o que todo mundo trabalha para gerar mais valor aqui, né? Perfeito. Pessoal, que aula, hein? Que aula de planejamento a gente teve, um drops aí do que é o movimento estratégico, e acho que o pessoal conseguiu entender por onde iniciar a coisa toda, certo? A partir daqui, os contatos, um resumo do conteúdo que a gente viu hoje, tudo estará no blog da Flip. Gui, muito obrigado pela tua presença, a gente agradece muito, a gente sabe da importância do planejamento e, como tu bem disse, outubro e novembro ainda é um momento legal de pensar e ainda dá tempo de pensar em 22, então que bom que a gente conseguiu fazer esse momento agora. Pô, foi um prazer enorme aí estar participando do Flipcast, né? Eu acredito muito nessa questão de passar conhecimento, entregar valor para as pessoas. O que me perguntarem eu sempre vou falar, eu não guardo segredo comigo, e é isso que faz as pessoas terem acesso à informação, né? E conseguir desenvolver melhor o seu negócio, né? Gerar valor para as pessoas. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, a gente ia ter, de repente, um mundo um pouco melhor, né? Olha aí. Com certeza. Mas, Tonho, muito obrigado aí pela oportunidade aí de estar falando um pouco mais sobre o meu trabalho, né? O nosso trabalho ali do Movimento Estratégico, meu, do Samuel. O Samuel nos ajudou muito sobre a parte da liderança também, que a gente fala na metodologia, a gente fala sobre como um bom líder do Movimento Estratégico tem que se portar, né? Então é bem importante essa parte toda aí do planejamento e fazer tudo, olhar na frente, né? Para depois, quando for executar, conseguir executar da melhor forma. E quero, então,
dizer para vocês, foi um prazer enorme mesmo, tá, gente? E Legal. o que o pessoal quiser entrar em contato, trocar ideia, eu tô à disposição, tá? A gente não deixa de falar com ninguém, é um prazer, a gente sempre aprende também todos os dias, né? E é só entrar na página do Movimento Estratégico no Instagram, né? Pode estar nos chamando por lá e a gente agenda aí uma hora, conversa e vamos fazer o Brasil ir mais para frente ainda, né, gente? E é isso aí, com certeza. Bárbara, onde a gente encontra esse episódio? Bom, pessoal, vocês já sabem, a gente tá no Spotify e também no YouTube. E quem quiser dar uma olhadinha no resumo geral aí desse episódio e dos outros, é só acessar flipestrategia.com.br e conversar aí com a gente, que a gente tá super à disposição também. Os links do Movimento Estratégico também vão ficar nessas nossas plataformas. Então, quem nos encontra também a equipe do Gui lá. Muito bem, planejamento de ano novo, quando é a hora certa de começar? Esse foi o tema do episódio 14 da segunda temporada do Flipcast. A gente fica por aqui, em breve novidades, acompanhem as nossas redes, @Flipestratégia, interajam com a gente, comentem, façam suas perguntas e conheçam o Movimento Estratégico. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu! Valeu!